Minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui pelo nosso podcast da Diocese de Limeira, pelas nossas redes sociais. Vamos refletir neste final de semana o Evangelho de domingo, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas na liturgia prevalece o sexto domingo tempo comum, Então o Evangelho que nós vamos meditar é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar". Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado". No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles". Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então temos o episódio da cura do leproso. Com relação aos leprosos, a lei de Moisés, a lei mosaica, no livro do Levítico, dizia o seguinte: durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Levítico, capítulo 13, versículo 46. É um preceito muito duro, mas que se explica pela preocupação de evitar o contágio. Lepra era contagiosa. E pelo conceito que os hebreus tinham da lepra. Eles viam nessa doença o castigo de Deus com o pecador. O leproso era tido como impuro, amaldiçoado, alguém que cometeu um pecado muito grave, ou o antepassado dele. Ele estava sendo punido por Deus. Então tinha essa teologia pesada em cima do leproso, como alguém punido por Deus. A exclusão do leproso e o fato de não poder ser readmitido à comunidade depois da cura, sem um sacrifício de expiação, por isso que Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote, demonstram que a lepra era vista como um sinal de pecado grave. Então ele tinha que se apresentar ao sacerdote, mostrar que estava curado e oferecer um sacrifício de expiação, dizendo que Deus o perdoou. Aliás, a exclusão da comunidade, no caso do leproso, era completa, era cruel. Não podia permanecer em casa, sequer perto de casa, ou dentro dos muros da cidade. Era proibido até mesmo de permanecer à beira das estradas. O isolamento tinha que ser total. O que eu torno a repetir, o que era compreensível naquela época para se evitar o contágio, de se transmitir a doença a outras pessoas. Mas, sem dúvida alguma, era algo terrível, que destruía a pessoa cometida com lepra. O leproso era considerado como uma pessoa morta. Dizia-se que a lepra era a filha primogênita da morte. Está lá no livro de Jó, capítulo 18, versículo 13. A lepra era a filha primogênita da morte, como se estivesse morto, excluído de tudo. Curar um leproso significava arrancá-lo da morte social, que ele estava excluído de todo convívio social, e também da morte religiosa, porque ele era visto como um pecador, um grande pecador. Curar um leproso era uma verdadeira ressurreição. E como só Deus é capaz de ressuscitar um morto, curar um leproso era prerrogativa divina, uma obra que só Deus poderia realizar. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, somente 2 grandes personagens da história da salvação tinham curado alguém de lepra. Moisés, lá no livro dos Números, capítulo 12, que curou a sua própria irmã, Maria. E o profeta Eliseu, que curou o general da Síria, Naamã, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Ambos foram curados pelo poder de Deus. No Evangelho de hoje, ao pedir a cura, ao pedir a cura a Jesus, o leproso faz um ato de fé. Olha só o que ele diz: "Se queres, tens o poder de curar-me". E pede de joelhos, um gesto característico de humildade e de confiança. O orgulhoso tem dificuldade de pedir. Só os humildes são capazes de se entregar à misericórdia divina.
E Jesus, antes de curar o leproso, olha o detalhe, toca-o com a mão. Com esse gesto, Jesus se torna participante da situação daquele enfermo. De certo modo, contrai sua impureza. Ele é um impuro, tocou nele, fica impuro. E Jesus faz questão de tocar nele, contrai a sua impureza. Ao tocá-lo com a mão, Jesus se mostra como aquele que carregou sobre si os nossos sofrimentos. É como se ele assumisse a dor, o sofrimento daquele leproso. Aquele que carregou sobre si os nossos sofrimentos. Temos aqui uma primeira realização da profecia do servo do Senhor, que se apresenta com o aspecto de um leproso, que carregou nossos pecados e, consequentemente, os castigos atribuídos a esses pecados. Está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 12. Os cânticos do servo sofredor. Isso se realizará literalmente na paixão de Cristo. Nós vamos entrar agora na Quaresma e logo em breve na Semana Santa. Essa profecia se realizará literalmente na paixão e morte de Cristo, quando Jesus morrerá fora dos muros de Jerusalém, né? Colocado para fora da cidade, como um leproso. Depois da cura, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ele pediu para o homem não divulgar, né? Vocês viram. E ele saiu divulgando, né? Então Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, ficava fora, em lugares desertos. Olha o detalhe, Jesus assume o lugar do leproso. Era ele que não podia mais entrar nas cidades. Lógico, por causa da fama, tá ali. Mas ele assume o lugar do leproso. O auge da compaixão é identificar-se com o outro. Jesus vai além. Ele assume o lugar de quem sofre. Depois da cura, agora o ex-leproso anuncia publicamente o bem que Jesus lhe fez. Detalhe, quem experimenta a bondade de Deus, o poder salvífico de Deus, transforma sua vida num anúncio da bondade divina. E é verdade, a vida se torna um anúncio da bondade divina. O que diz São Francisco de Assis? Pregue o Evangelho, vírgula, se precisar use palavras. Pregue com a vida, que a sua vida seja um anúncio da bondade divina. A todos a minha bênção e um feliz domingo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.